No nosso último vídeo, a gente demonstrou a instalação do NetMickle no Windows e também demonstramos o primeiro código de NetMickle para acesso SSH nos nossos equipamentos via Python. No vídeo de hoje, a gente vai implementar um pouco mais o nosso código para, ao invés de fazer a configuração em apenas um switch, a gente vai fazer em múltiplos switches, que no caso é o switch 1, o switch 2 e o switch 3 na topologia. Então fica comigo até o final, que o vídeo de hoje está muito da hora. A gente vai abrir aqui o mesmo script que a gente fez na aula passada. Então eu vou vir aqui em Open e vou vir em SSH, Configure e Verify. A gente vai implementar um pouco mais esse código aqui, vamos dar uma melhorada nele. Então eu vou criar um novo file para a gente ter o backup do último script. Vou fechar aqui e colar. E vamos trabalhar em cima desse camarada aqui. A gente fez um acesso SSH no nosso switch através da NetMickle e a gente criou no início aqui um dicionário para que nesse dicionário a gente continha informações de cada equipamento. Por exemplo, device type aqui é um Cisco iOS. A gente veio aqui em IP, colocamos o 198.168.0.99 e username. Se a gente precisasse de fazer, por exemplo, para outros switches, basicamente a gente poderia copiar e colar aqui e mudar apenas alguns parâmetros. E é isso que eu vou fazer. Então a gente tem aqui um iOS L2 S1, indicando o switch 1. A gente vai melhorar aqui, vou copiar e colar basicamente, alterando apenas o switch 1 para botar S2, porque é o S2 aqui. O endereço IP vai mudar, né? E vamos para o último switch. Switch S3. Vou botar aqui o 97. A gente não vai alterar o username nem password, porque a gente está trabalhando com os mesmos parâmetros, como a gente viu até o momento. E essa parte do código, onde a gente vinha, acessava o switch e depois dava um show IP interface brief, a gente não vai precisar dela agora, mas a gente vai utilizar alguns parâmetros dela. Então eu vou deixar ela aqui um pouco mais para baixo. Como a gente precisa acessar cada um deles, se vocês lembrarem do nosso último vídeo lá de Telnet com arquivos, a gente criava uma lista de endereços IPs, de modo que a gente passava um for em cima dessa lista para poder ir acessando via Telnet. A gente vai fazer meio que parecido com o SSH aqui. Então eu vou criar uma lista aqui chamada All Devices. E dentro dessa lista eu vou colocar os nossos dicionários aqui. Percebam que eu estou falando de parâmetros de lista, dicionários que são mais voltados para a teoria de Python. A gente não vai entrar em muitos detalhes dela aqui, mas eu vou deixar aqui no comentário, na descrição, os links para vocês darem uma pesquisada um pouco melhor sobre os dicionários em Python, tulipas, listas e todos esses tipos de coisas. Então, dentro da minha lista chamada All Devices, eu vou colocar todos os devices, que são meus próprios dicionários. Então, vou botar aqui o switch 1, vou botar uma vírgula, espaço, o switch 2 e o switch 3 e vou fechar a minha lista. Então, essa lista aqui, cada ponto dessa lista contém as informações de cada ponto do meu switch, ok? Feito isso, a gente precisa agora criar um for. Se vocês lembrarem lá das aulas de Telnet, a gente criava um for de modo que dentro da lista a gente pegava cada IPzinho. A gente vai fazer meio que parecido. Então, for, vou criar uma variável chamada devices ao invés de IP e vou vir aqui in e vou chamar All Devices. Por que All Devices? All Devices é minha lista, então essa variável aqui vai pegar cada parâmetro da nossa lista para poder fazer o quê? Acessar via SSH. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou pegar net connect, né? Aquele parâmetro de conectar no equipamento e vou dar aqui, ó. Connect handle, e ao invés de ser iOS L2, eu vou colocar aqui device. Porque devices vai ser parâmetro do for que vai acessar a nossa lista, certo?
Então aqui a gente já fez toda a parametrização de acessar o equipamento. Então o for vai rodar uma vez, acessar o 99, vai rodar outra vez, acessar o 98, rodar outra vez o 97 e assim sucessivamente. Então para isso a gente vai criar mais um for. Por que mais um for? A gente já criou a estrutura de repetição de acesso. Agora a gente também precisa criar uma estrutura de repetição para, por exemplo, criar as VLANs. Mas aqui eu já poderia soltar aqui um conft, um inter IP, tal, atribuir IP, todo esse tipo de parâmetro a gente poderia fazer. Só que eu quero apenas configurar VLANs de modo mais prático. Então, for, vou botar aqui um n in range e a gente vai botar as VLANs que a gente quer, um range que a gente queira. Por exemplo, do 15 até o 18, que no caso vai ser do 15 ao 17. Vamos botar aqui da VLAN 12 até a VLAN 17. 2 pontos. E a gente vai copiar esse parâmetro aqui, ó. Vou dar um enter aqui, deixa eu acertar deixa eu acertar o meu código aqui. Config, commands e por fim o print output. E a gente finaliza aqui o nosso código. Eu vou apagar essa parte de baixo porque eu não preciso dela. É quase a mesma coisa do que a gente fez no último código da aula passada, porém, ao invés de acessar apenas um switch, a gente vai acessar esses 3 switches, acessar cada um deles e configurar a VLAN 12 até a VLAN 17, porque foi o for aqui que a gente trabalhou. Então você vê que conforme a gente vai evoluindo até no nosso mini curso aqui, a gente vai utilizando os conceitos que a gente viu nas aulas passadas. Por exemplo, o for dentro de um for, a lista de dispositivos, todos esses parâmetros a gente vem vendo ao longo dos nossos vídeos. Antes da gente configurar, eu vou acessar aqui o meu switch 1 só para mostrar que ele não tem nenhuma VLAN em cima dele. Então enable show VLAN brief, vamos ver só para a gente conferir, ó. Não tem a VLAN 12 até a 17, então tá tudo certinho. Da mesma forma, no meu switch 2, eu não tenho a VLAN 12 nem até a 17 aqui também, só para a gente validar. Show VLAN brief. Podem ver que eu não tenho, ó, tudo certinho. Vou voltar para o meu código, vou salvar ele e a gente vai testar para ver se ele vai funcionar. Então aqui eu vou salvar. Vou botar um script ssh config multiple switches and VLANs. Vou dar um save e vamos testar se o nosso código vai funcionar. Para isso aqui eu vou então em run model. Ele chora aqui numa sintaxe. Deixa eu ver por quê. Porque eu esqueci de fechar o meu parâmetro. Vou fazer um run model de novo, vou salvar. E olha só que legal, galera. Vamos aguardar um pouquinho, ele está configurando. Você vê que ele está rodando cada um dos meus equipamentos aqui. Vê que ele, embora ele não esteja mostrando da mesma forma que a gente estava trabalhando antes, mas vamos acessar o nosso switch e ver se foi configurado ou não as VLANs que a gente queria. Lembrando que é a VLAN 12 até a VLAN 17. Então, show VLAN brief. Olha lá que deu hora. VLAN 12 até a 17, onde a gente não tinha essa VLAN antes. Da mesma forma que aqui no switch 1, a gente vai acessar ele aqui. Show VLAN brief. Olha só, VLAN 12 até a VLAN 17. Legal que ele foi mostrando aqui pra gente, ó, ele entrando em cada equipamento e dando VLAN 12, 13, 14 até 17, depois 12, 13, 14 até 17, mostrando, ó, switch 3, etc, tudo funcionando perfeitamente conforme a gente configurou. E agora a gente está rodando em cima de SSH, que é um protocolo recomendável nas nossas redes, ao invés de utilizar em cima do Telnet.
Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo que a gente trouxe hoje para você, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos também que queiram virar futuros engenheiros de rede que conheçam Python, é claro. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!